no estudo da língua hebraica, isso para os judeus, isso é uma arte, é um artifício crucial. Inclusive a gente usa muito. Às vezes a gente quer apresentar para vocês, por exemplo, no meu caso como professor, uma teoria muito complexa de ser compreendida. A gente normalmente faz uma comparação com algo muito simples na nossa vida. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo ele foi apresentar o reino de Deus para pessoas que não tinham a mínima noção de compreender o que é o reino de Deus, porque ninguém tinha visto. Como é que nós vamos compreender o reino de Deus que a gente não vê? Então Jesus começa a comparar o reino de Deus com as coisas do dia a dia daquelas pessoas. E elas começam a comparar as coisas do dia a dia com o reino de Deus. Então ele começa a falar, o reino de Deus é como um homem que perdeu tudo, um homem que vendeu tudo esqueci o nome, algo precioso que ele encontrou no campo. Então Jesus Cristo começa a narrar as suas histórias do reino através de parábolas, metáforas, imaginação. Se eu falar para vocês o que é o reino de Deus, vocês não vão compreender. Então eu vou começar a comparar o reino de Deus com coisas perto do dia a dia de vocês, com o trabalho de vocês, com o campo. Então ele começa a primeira parábola falando sobre a parábola do semeador. Onde ele vai falar que a palavra de Deus, ele é como uma semente. Dependendo dos corações, vai germinar, mas se for rochoso, vai morrer. Se estiver seco, vai morrer. Mas alguns corações são terras prósperas e vai germinar. Ou seja, ele já está dizendo que ele vai contar parábolas para o povo, mas nem todo mundo vai ter o resultado de germinar essa semente. Ou seja, isso era um artifício narrativo de Jesus Cristo, a poesia. E um livro de ponta a ponta, que é um artifício poético, fantástico, que conta a narrativa da criação, queda e redenção, é o próprio livro de Salmos. Salmos 1, Salmos 2. Ele abre a uma introdução ao livro de Salmos. Né? A gente cita muito aqui no culto da noite do pastor, a gente cita muito isso. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não se senta dos pensadores, que fica junto aos ribeiros. Ou seja, toda a narrativa de Salmos 1 remete ao jardim, ao tempo de Deus no jardim. E Salmos 2 vai falar sobre a promessa de um Messias que vai restaurar o povo. Porque se a gente olhar a narrativa de Gênesis, lá em Gênesis agora, a gente vai ver que durante a queda do homem, Deus dá uma promessa. Deus expulsa o homem do jardim, manda embora, mas ele vai dar uma promessa. A promessa era: haverá um homem descendente de uma mulher que pisará na cabeça da serpente. A serpente, né, da narrativa de Gênesis, pisará na cabeça da serpente. Mas esse homem será ferido. E simplesmente, de propósito, ele acaba aqui. Ele não fala que serpente é, ele não fala de onde vem a serpente, de quem é esse homem. Porque a literatura judaica, ela pede para que você faça toda uma leitura bíblica de forma devagar. E nos nossos tempos, cara, nos dias de hoje é muito difícil a gente fazer uma leitura bíblica devagar. A gente quer textos prontos. A gente abre nosso celular, já tem a devocional do dia, você lê rápido, vai embora, obrigado Senhor, te amo. Mas a narrativa bíblica não foi feita para que a gente lesse com pressa. Tanto que Salmos 1 vai dizer que medita na palavra de dia e de noite. É para você mastigar devagar. É para a vida. O Salmos, ele é uma Bíblia, ele é um livro feito para os exilados. O Salmos ele foi compilado e fechado quando o povo estava no exílio babilônico. No exílio babilônico. Se lembra da aula passada da Bianca, teve um momento que o povo foi para o exílio babilônico. Quando esse povo estava no exílio babilônico, eles não tinham mais tempo. Eles não tinham mais forma de adorar o Senhor. Então a única coisa que eles tinham como fazer para adorar o Senhor, sendo escravos, aprisionados,
era ler os Salmos. Era fazer a leitura dos Salmos. Então, os Salmos, ele é dividido em 5 partes. As duas primeiras partes de Salmos, ele vai falar sobre a queda do homem na figura do rei Davi e seus problemas familiares. Davi teve problemas muito sérios familiares. Então você vai ver lamentações, você vai ver muitos salmos demonstrando as consequências do pecado de Davi. O meio de Salmos, ele vai remeter a como Deus vai restaurar isso. E o final, as duas últimas partes dos Salmos, vai remeter a uma esperança de um rei vindouro que irá restaurar tudo. Tanto que na Páscoa, os judeus leem o Salmo 114 ao 118, que fala sobre o Messias de um rei futuro que irá salvar. Porque esse rei futuro, que irá salvar todo Israel, foi posto em Davi, mas Davi falhou, Davi pecou. Então não era Davi. E de repente fecha o cano bíblico. E esse rei não vem. Até que chega um homem. Um cara. Cristo. Quebrando todas as narrativas contrárias humanas. Impondo um novo homem. Um novo Adão. Uma nova pessoa. E aí nós temos esses primeiros 4 livros aqui no Novo Testamento. Onde esses 3 primeiros aqui, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos chamar de textos sinóticos. Sinóticos porque eles são parecidos, eles contam a mesma história de um único homem. Só que cada um voltado para o seu contexto. Mateus ele queria evidenciar alguma coisa específica no estudo. Mateus escreveu para judeus. Mateus escreveu para falar para que esses judeus, olha, acreditem, esse é o Messias que foi esperado. Tanto que ele começa o texto com a genealogia de Jesus. Para mostrar para os judeus que não, olha só, vocês acham que esse cara não é o Messias, mas a promessa do Messias era que ele seria a descendência de Davi. Então ele começa recitando a descendência de Davi, toda até chegar em Jesus Cristo. Ele conta a história de Jesus Cristo do nascimento dele. Então ele está contando essa história para um povo que não acredita que ele é o Messias. João, ele vai ser o único evangelho que não vai ser usado como base. Esses 3 livros foram usados. Que para mim é o meu evangelho preferido. Eu gosto muito de João. Ele vai ter a sua especificidade, tá? O livro de Atos é muito bom, porque o livro de Atos ele foi escrito pelo mesmo autor de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, que foi o próprio Lucas. A verdade é que Lucas e Atos foram escritos para serem um livro só. Eu recomendo a vocês, quando vocês forem ler o livro de Lucas, leiam em seguida o livro de Atos, porque foi escrito pelo mesmo autor. Tá? Tanto que o primeiro livro, que é o primeiro capítulo de Atos, é a subida do próprio Jesus Cristo aos céus, onde ele vai deixar uma promessa, onde ele vai deixar uma missão. Ele vai falar para eles: permaneçam em Jerusalém, porque virá o Espírito, e vocês serão batizados, serão minhas testemunhas, está falando dos seus discípulos, aqui na terra, aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e em todos os confins da terra. Ou seja, quase o Evangelho nessa expansão começa com Judéia, vai para Samaria, confins da terra. Brasil, que é o nosso caso, confins da terra. Então eu recomendo muito, leiam Lucas e Atos em consequência, porque foi escrito pela mesma pessoa. E aqui nós começamos as cartas, tá? As cartas de Paulo, tá? As cartas aos Romanos, ele vai até Tessalonicenses aqui. Romanos, Novo Testamento, até Tessalonicenses. São as cartas eclesiásticas que nós vamos chamar, tá? As cartas eclesiásticas são as cartas que o que Paulo era? Paulo era um dos apóstolos que saiu para evangelizar e tornar o nome de Deus conhecido, baseado em Atos 1:8, que é o que Jesus Cristo falou. Serão minhas testemunhas em todos os lugares. Paulo tem essa história de conversão, todo mundo
já conhece, porém, ele vai começar a evangelizar nesses locais. Somente um local que Paulo não evangelizou. Ele chegou lá, o evangelho já estava firmado, que era Romanos. A igreja de Roma já estava fluindo firme e forte. Ele escreve uma carta, mas ele não foi a pessoa que fundou, que plantou o evangelho ali. Apenas Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ele vai fundar a igreja, ele vai organizar a igreja entre pastores, mestres, evangelistas, doutores, ele vai deixar a igreja funcionando. E aqui, de Timóteo a Filemon, são as cartas que ele vai levar, são cartas pessoais, tá? Que ele está endereçando a Timóteo, que é o seu sucessor, Tito e Filemon. Filemon, para quem não sabe, né, Filemon ele é uma carta de Paulo quando já era prisioneiro. Filemon é um escravo de Onésimo, perdão, Filemon ele é dono de uma casa, que na casa dele as pessoas se reuniam para pregar o evangelho. A igreja não existia naquela época, a igreja era nas casas, o evangelho era pregado nas casas. Filemon era esse homem rico que tinha muitos escravos e que ele tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo foge. E fugir naquela época do Império Romano era algo horrível. Se ele fosse pego, ele ia ser morto. Certo? E ele é pego, só que ele vai para a prisão. Porque primeiro eles precisam avisar ao seu senhor, que é Filemon. E esse cara cai na cela de Paulo. E Paulo fala, eu conheço Filemon, conheço a igreja de Filemon. Então ele manda uma carta, depois leia, é fantástica. Ele evangeliza Onésimo, que é seu escravo. Ele é livre, ele é libertado, ele é liberto para voltar ao caso do seu senhor, e ele volta junto com a carta. E aí é fantástico, ele fala, ele entra escravo, mas ele volta irmão. Cara, isso é fantástico, tá? O livro de Hebreus, a carta de Hebreus, que muita gente dá como Paulo, eu não dou como Paulo, tá? Porque eu não dou como Paulo, porque gosto das características de Paulo, né? Porque se você olhar as cartas de Paulo, ele vai sempre se apresentar. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor, tarará, tarará. Ele tem uma característica de Paulo para iniciar as cartas. Hebreus não. Hebreus não tem essa apresentação. Não tem isso, tá? Então ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, ele é desconhecido, tá? Mas algumas pessoas, algumas bíblias vão dizer que é Paulo. Eu não boto a mão no fogo, tá? Essa carta aí tem nome de João. Tem aí quem vai ser, tem um monte de gente. É porque tem muita narrativa pra, sei lá, estranho. Tem muita narrativa. Como assim? Em Hebreus, tem muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo, então não tem como ser Paulo. Não, Hebreus é uma carta onde ele vai... Cara, Hebreus é fantástico, porque ele vai pegar toda a Torá, ele vai desfazer a Torá. Ele vai mostrar como a Torá ela aponta para o Messias, tá? Gente, é uma passagem muito rápida da Bíblia, está lendo a Bíblia, tá? Vocês não vão sair daqui aprendendo tudo da Bíblia, porque é impossível, tá, gente? Então, só estou dando uma passada muito rápida. E, para finalizar, nós temos a carta de Tiago, né? Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo, não é apóstolo, não foi apóstolo Tiago, tá? Ele é o irmão de Jesus Cristo. As duas cartas de Pedro e as três das 4 cartas de João, tá? Judas e termina em Apocalipse, que também é de João. Esse João é o mesmo João? Esse João que escreveu... É o mesmo João. É o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Tá? E tudo isso vai remeter, todas essas cartas, elas vão entrar nos escritos, tá? Junto com o livro de Provérbios, Eclesiastes e a Torá. Esse Judas aí foi... Esse Judas não foi o Iscariotes, foi o... Tadeu? Esqueci o nome dele. Tadeu? Não. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci. Não vou lembrar, mas hoje eu boto em dúvida depois que foi esse Judas, tá? Tá? E... Deixa eu ver. 6. Tá ótimo.
é o nosso panorama bíblico de hoje, tá? Alguma dúvida ficou entre vocês sobre isso? Alguma Aqui coisa? fala que Judas é irmão de Tiago. Isso. É o meio Meio irmão de Tiago apóstolo, né? Só tá irmão de Tiago. É porque a Bíblia às vezes bota assim, Judas Tadeu, Judas Iscariote, Judas irmão disso, Judas filho de alguém. Então deve ser, tá? Mas tem o nome dele, né? A Bíblia tem, no Mateus tem o nome. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Recapitulando, o que é a Bíblia? A Bíblia ela começou na literatura judaica chamada de Tanakh. Para quem iniciou, Tanakh é uma abreviação de TNK, que é Torá, Nevim e Kevim. Torá, lei, Nevim, poesias e Kevim, espíritos. Que é a Bíblia, que é o Antigo Testamento, tá? Os judeus de hoje em dia não acreditam no Novo Testamento, tá? Os judeus não acreditam no Messias, porque Jesus não veio, eles só têm o Antigo Testamento, tá? A história da Bíblia, a Bíblia tem as narrativas dela, que toda a narrativa dela aponta para Jesus Cristo, ela sempre tem às vezes os mesmos enredos, onde nós não podemos nos igualar aos personagens, mas tirar eles como espelhos para a nossa realidade, para a cidade onde nós estamos, e onde toda essa história aponta para Jesus Cristo. A gente tem a narrativa da Páscoa, que é fantástica. A última praga do povo egípcio, onde estava escravizando o povo judeu, seria o anjo da morte iria passar. E o que Deus ordena para esse povo? Passe sangue nos murais de cordeiros. Pega esse cordeiro, coma, essa é a Páscoa de vocês. E as casas que tiverem o sangue desse cordeiro em volta, o anjo da morte não vai entrar. Isso tudo remetia a Jesus Cristo, que morreu na Páscoa, onde o sangue dele morreu numa cruz, como um cordeiro mudo que vai para o matador. Toda a narrativa dele vai apontar sempre para a cruz. E toda essa história do Novo Testamento, a partir de Mateus até Apocalipse, vai contar a história de Jesus Cristo na esperança de um Messias que virá. Jesus é o centro de tudo isso. Essa é a narrativa bíblica. E aqui nós encerramos o nosso primeiro módulo, Bibliologia, e a gente vai começar agora a entrar em assuntos mais específicos. Certo? Alguma dúvida? Alguma coisa para acrescentar? Repetindo, vamos evitar faltar, porque no dia 22, que é o dia da nossa cantada, que a gente vai ter que cantar de Natal, os 2 de dezembro, a gente vai entregar os diplomas para vocês. Então, assim, a gente não vai contar presença, a gente não vai ficar fazendo chamada, mas é o bom senso.